intimidadora nessa câmera. Eu acho que a gente que vem estudando os movimentos feministas nos últimos anos, de vez em quando senta numa mesa de bar e fala que a gente está precisando muito desse momento, assim, né? De sentar, trocar. São pesquisas que estão fortemente ligadas à nossa própria atuação política, né? Então a gente está sempre reelaborando e repensando com uma urgência muito grande, porque a gente não está só preocupado na elaboração teórica, assim, né? Mas também encontrar alguns insights para a nossa própria prática política, assim. Então, eu entrei no mestrado no final de 2015, fiz a seleção, né, e começo em 2016, então a gente tinha acabado de viver o golpe. E aí eu percebia diante de mim, eu só não, todos nós estávamos vivendo esse avanço muito grande de uma direita conservadora em vários âmbitos. E era aquele período que milhões de reuniões eram chamadas o tempo inteiro, e a gente via um monte de reuniões que duravam muitas horas para tentar entender a conjuntura. E a gente nunca conseguia nada muito palpável, né? Mas qual era a questão que estava colocada, assim, que eu queria investigar, né? Tentar entender um pouco. Que era, a gente estava vendo essa onda do conservadorismo, mas por outro lado, a esquerda, no sentido dos diferentes segmentos da esquerda, não estavam conseguindo construir ações conjuntas, né? De força, que conseguisse responder a esse ataque que a gente estava vivenciando, né? De tudo que a gente tinha construído nas últimas décadas. E eu queria entender um pouco essa dificuldade de articulação mesmo, assim, do campo da esquerda, né? É que todo mundo falava, e continuamos falando, da necessidade de unidade. Mas do mesmo jeito que a unidade parece uma urgência, é muito difícil conseguir vislumbrar a unidade, enfim, entre nossos diferentes segmentos, às vezes, né? Por conta de uma série de diferenças que nós temos, assim. O que eu queria entender também, e aí isso tem a ver, inclusive, com, eu acho que a minha geração. Aqui em Recife, o PT entrou em 2000, né? E Lula entrou em 2003, né, na presidência. Então, eu tinha 13 anos de idade, né? Eu tenho 29 anos. Então, quando eu começo a atuar politicamente, o PT já é a situação. Eu me formei politicamente muito fazendo a crítica a isso, a crítica a essas gestões, a crítica a esses governos, assim. E aí chegou um momento, de repente, em que era como se o momento exigisse que eu repensasse a minha própria identidade política mesmo. Porque é entender qual é a aliança que é possível, como formar essa aliança. E aí isso me fez tentar perceber que me faltavam alguns elementos dessa trajetória histórica. E aí qual foi o caminho, né? Compreender esse processo histórico. O caminho que eu escolhi foi de dialogar com militantes feministas de diferentes campos da cidade do Recife, da região metropolitana do Recife. A escolha por Recife, por esgotar a pesquisa em Recife, não era porque eu queria entender o movimento feminista em Recife, mas por conta de uma limitação de tempo e também de recurso, que eu não podia viajar. Então eu busquei contemplar uma diversidade de movimentos, perspectivas políticas que tivessem presentes na cidade do Recife, mas que também revelassem um pouco a diversidade política do campo feminista no Brasil. Eu entrevistei mulheres da MB, da Marcha Mundial de Mulheres, da UBM, algumas mulheres filiadas ao PT, mas que eu entrevistei porque estavam atuando em outros movimentos, porque também tem esse dado que é importante, que eu entrevistei mulheres feministas que atuavam em movimentos feministas autônomos, né? Que não entrevistei mulheres setorial de mulheres de outros movimentos mistos, não. Entrevistei mulheres do movimento feminista mesmo. E aí, do Cabelaço, Pernambuco, do Fanfic, que eu Faço a Mão, Não Faço Chapinha, da Rede de Mulheres Negras, do Diadorim, da Coletiva das Vadias e da Colativa. Nessas entrevistas eu conversei com essas militantes tanto sobre a trajetória delas no movimento feminista, como também sobre como é que elas estavam entendendo a crise política, como é que elas entendiam o processo histórico da esquerda e dos movimentos feministas no Brasil e como é que elas estavam se sentindo. Tinha também uma diferença geracional entre as mulheres, o que eu acho que é bem interessante, porque cada uma entra nessa história dessa trajetória da esquerda das últimas décadas num momento diferente.
Então, a forma como eu olho para o que aconteceu na década de 80 não é a forma como uma mulher que estava atuando politicamente na década de 80 olha para a década de 80. Isso foi bem interessante. E aí eu fiz essa reconstrução histórica a partir do depoimento dessas mulheres. E aí, à medida que elas iam trazendo dados históricos, eu ia buscando a referência nas referências bibliográficas históricas, né? E aí tem uma primeira coisa que surge, é que há uma ausência muito grande de registro histórico sobre o que estava acontecendo no Nordeste, no movimento feminista no Nordeste, assim, né? A história do feminismo no Brasil, ela é muito contada a partir do que estava acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro. E isso é um dado... Então, tem muitas coisas das quais as mulheres falaram que eu não encontrei em livros. Mas eu confio nelas, assim, eu sei o que aconteceu. Mas isso revela também a necessidade de a gente, enfim, de se produzir mais sobre isso, né? Eu vou falar o nome da minha dissertação, diferente dos nomes que foram colocados. Ela não é um nome muito legal, não é um nome do qual eu me orgulho, mas é o que ela tem, né? Os feminismos e a crise do campo discursivo da esquerda. Reflexões sobre as práticas articulatórias do campo democrático popular. Nele já aparecem dois conceitos que são bem importantes para mim, que é o conceito de práticas articulatórias e de campo discursivo, mas também nele ele revela algumas escolhas políticas que eu fiz que me pareciam muito importantes. Uma delas é pensar sobre o campo da esquerda e a história da esquerda no Brasil a partir dos movimentos feministas, e não dizer que eu estou estudando os movimentos feministas. Quer dizer que eu estou estudando esse campo alargado e eu parto dessas experiências para pensar sobre o que a esquerda, enfim, vem construindo. E o segundo é falar sobre o feminismo no Brasil a partir do Nordeste. Não é como eu falei, né? Não é uma pesquisa que fala sobre o feminismo em Recife, é uma pesquisa que fala sobre o feminismo no Brasil, mas que parte desse lugar, né? As práticas articulatórias, elas são... Qual é a ideia que está colocada? A política ela não é estática, né? O movimento não é estático, o campo não é estático. Então, as práticas articulatórias são esses movimentos que a gente faz para se unir em torno de pontos nodais, que seriam esses pontos que a gente entende que é o lugar onde a gente se une, né? E o campo discursivo é o fruto dessas práticas articulatórias. Então, eu quis pensar sobre esse período histórico, que no trabalho eu chamo de ciclo do campo democrático popular, que é um período que é demarcado assim, pelo surgimento de um novo campo discursivo da esquerda no Brasil, que inicia no final da década de 70, início da década de 80, cujo ponto nodal era a democratização. Então, muitos atores políticos estavam articulados politicamente em torno dessa luta pela democratização, plurais entre si. Essa questão tipo, da articulação em torno do ponto nodal, em alguma medida, acaba invisibilizando temporariamente as diferenças que existem entre esses sujeitos, entre esses setores. E por que eu acho também que é importante que as reflexões políticas feministas extrapolem o campo dos movimentos feministas, sabe? Que eu acho que a gente tem um acúmulo de reflexões e de conhecimento e de metodologias organizativas que eu acho que é útil para a esquerda como um todo, assim, não só para a gente. Acho que o pessoal ganharia bastante. O que eu localizo como uma característica dos movimentos feministas é o compromisso com uma tríade, que é o cuidado, a autocrítica e a horizontalidade. A autocrítica e a horizontalidade não são especificidades do feminismo, né? Mas eu também não analiso o cuidado de forma separada, mas a forma como esses três elementos estão articulados conjuntamente, porque eu acho que o cuidado ele traz um compromisso ético para o feminismo que facilita o nosso compromisso com a autocrítica e com a horizontalidade. É isso.